Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, muito obrigado sempre pela sua audiência. Voltando para Brasília, depois da tentativa de fuga do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão domiciliar contra condenados por tentativa de golpe de Estado. Essas operações se deram nesse sábado e movimentaram, claro, o mundo político também. De volta a Brasília, André Anelli, chegando mais uma vez aqui com a gente. Quais foram os alvos das determinações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? André. Pois é, Tiago, foram alvos fora daquele chamado núcleo crucial da trama golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses 10 alvos determinados pelo ministro Alexandre de Moraes são de outros núcleos, como da desinformação e também militar, e que ainda não tiveram o julgamento transitado em julgado, ou seja, ainda cabe recurso e estavam aguardando o término do julgamento justamente em liberdade, muitas vezes liberdade assistida por meio de tornozeleira eletrônica. Então, diante da fuga de Silvinei Vasquez nas últimas horas, ele que já foi preso no Paraguai quando tentava embarcar para El Salvador, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão desses outros envolvidos em núcleos paralelos da trama golpista para evitar novas fugas. A gente destaca que, além de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele que era do núcleo 2 da chamada trama golpista, outros integrantes do núcleo ou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também empreenderam fuga nos últimos meses. É o caso de Carla Zambelli, ela que não teve envolvimento específico nesse julgamento, mas foi condenada por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para supostamente desacreditar o judiciário brasileiro. Também Eduardo Bolsonaro, ele que até então não tinha nenhum tipo de condenação, mas acabou sendo apontado pela Justiça Brasileira por ter contribuído para a aplicação de sanções contra autoridades aqui do país. E, é claro, a gente destaca ainda Alexandre Ramagem. Ele sim faz parte do chamado Núcleo 1, estaria diretamente envolvido então com o ex-presidente Bolsonaro para mantê-lo no poder após as eleições de 2022 e teria utilizado a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no sentido de monitorar autoridades e também jornalistas. Então, diante de todo esse contexto, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão desses outros envolvidos na chamada trama golpista em núcleos diferentes daqueles considerados como principais para evitar a fuga, como aconteceu então com o Silvinei Vasquez, que acabou sendo detido no Paraguai e já trazido aqui para Brasília, onde ele desembarcou por volta da 1h20 da tarde, ficando preso agora no complexo penitenciário da Papuda, em uma área específica conhecida como Papudinha, justamente destinada a policiais condenados. Tiago. Bom, então só reforçando, André, Silvinei já está em Brasília, né? E aí deve permanecer assim. Exatamente, Tiago. Como eu disse, ele desembarcou aqui em Brasília por volta de 1h20 da tarde. Houve cerca de meia hora de atraso, porque a previsão inicial era de chegada por volta de 12h45. Logo depois, então, havia a expectativa de que ele passasse por exame de corpo de delito, mas esse exame foi feito lá mesmo em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele embarcou na aeronave sob custódia da Polícia Federal e aqui em Brasília já foi encaminhado diretamente para o presídio, onde vai passar a cumprir a pena em regime fechado. A gente destaca que ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão por, de acordo com a Procuradoria-Geral da República e também com o STF, ter utilizado a Polícia Rodoviária Federal naqueles chamados bloqueios durante a eleição de 2022 para supostamente impedir ou dificultar a chegada de eleitores do presidente Lula aos locais de votação. Antes disso, Silvinei Vasquez também já havia sido condenado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, no sentido de ter utilizado a corporação para beneficiar na campanha o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, diante da segunda condenação, no caso então a do STF, Silvinei Vasquez agora, que já estava com a tornozeleira eletrônica, sendo acompanhado pelas autoridades, veio aqui para Brasília por conta da tentativa de fuga e vai ficar em regime fechado no complexo penitenciário da Papuda, em uma área conhecida como Papudinha. Tiago. Perfeito. André Anelli com as últimas informações, até daqui a pouquinho. Maria de Carli, essa situação não só de Silvinei Vasquez, mas essa operação que nós tivemos nesse sábado.
E em relação aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, fora do Brasil, de que maneira isso tem repercussão nesse mundo político e mexe com o que você falou aí no começo do jornal, o próprio bolsonarismo, né? Pois é, Thiago, isso era esperado, né? A gente viu o julgamento do primeiro escalão da trama dita golpista, que foi executado com as respectivas penas. Agora estamos vendo, de acordo com o cronograma, os demais serem aí julgados e terem as suas penas. Dentre um deles, o Silvinei, que foi ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal e passou aí por uma situação bastante constrangedora. A meu ver, é muito cedo para falar qual será o preço que o bolsonarismo ou movimentos associados vão pagar em relação a todo esse julgamento, certo? Porque a gente ainda tem alguns meses aí adiante em relação às eleições. Isso não vai impactar com os apoiadores, ali o núcleo duro de apoiadores do bolsonarismo, porque eles enxergam também isso com muita suspeita, né, todo esse julgamento. Então, o núcleo duro está mantido. Resta saber como é que ficam o restante, os outros 75% da população brasileira, porque a gente sabe que 25% da população brasileira já está aí fechado com o bolsonarismo e é de uma direita mais ideológica. Então, ainda há muita água pela frente, muita água vai rolar, muitos questionamentos em relação ao Supremo Tribunal Federal, às próprias instituições judiciárias do Brasil. A gente está vendo uma grande crise ocorrer entre os nossos três poderes, cada um com seu calcanhar de Aquiles. Então, muita água ainda vai rolar, ainda é cedo para falar como isso vai impactar ou não o movimento bolsonarista, mas a gente está vendo aí, né, muitas pessoas que eram do alto escalão serem julgadas e condenadas, e incluindo o próprio Ramagem, que você mencionou, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, perdendo os seus mandatos de deputados. Vamos ver como é que vai ficar isso nas eleições. Lembrando aqui que o Eduardo Bolsonaro perdeu o seu mandato por faltas, mas ele pode vir a concorrer às eleições de 2026. Ou seja, ele é um nome forte no bolsonarismo e isso pode sim impactar a popularidade do movimento.